Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, retorno à tribuna para fazer uma rápida fala e também explicar que a sessão ela é dividida em dois momentos para que o vereador possa se manifestar. No expediente, que é o início da sessão, que vai até às 20 horas, e depois nas explicações pessoais, que é ao fim da discussão das matérias. E aí alguém me perguntou assim, pô, mas tu não vais te manifestar a respeito da greve? É claro, porque antes de mim outras pessoas ocuparam essa tribuna, fechou 20 horas e eu não consegui me manifestar. Agora volto na explicação pessoal para falar algumas questões. Quando eu vi o movimento na tarde de ontem, por isso eu pedi uma parte para a vereadora Mary, e falei da organização, do número de pessoas, que realmente eu não vi um movimento tão bem organizado em São José, por nenhuma categoria, quanto foi o movimento realizado na tarde de ontem. É verdadeiro isso, vereadora. E aí eu me reporto algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu era o presidente do sindicato, e nós fazíamos as nossas passeatas. A Zoe, que está aqui presente, participava, o Jean Kiko, que está ali do ladinho da Zoe, também participou de muitos, entre outros profissionais que aqui estava, a Lu, que está ali sentada, e nós víamos naquele momento, vereadora Mary, aqui o centro histórico era onde ficava o poder público centrado, a Secretaria de Educação em cima do Bar do Toninho, e nós vínhamos atrás de um fusquinho amarelo do professor Morga, com uma meia dúzia de professores pelo meio da rua, a vereadora Mauri, que na época era funcionário também da prefeitura, participava dos movimentos, e nós vínhamos dispostos a conquistar todas as nossas reivindicações, e muitas delas nós conquistamos naqueles movimentos de greve ou de paralisações, vereador Geraldo, que uma meia dúzia de professores faziam naquele momento. A maioria era professor, a vereadora Mauri participava, mas era um ou outro de outra secretaria que se engajava naquela luta. Muitas das garantias e dos direitos que nós temos hoje assegurados se dão em função daqueles movimentos que nós fizemos lá na década de 90. Se nós temos hoje um plano de carreira do magistério, bom ou mal, podemos avançar mais ou não, mas temos sim um plano de carreira do magistério, devemos à luta dos servidores lá atrás, na década de 90. Se temos um estatuto dos servidores hoje, tanto um estatuto específico para o magistério quanto os demais servidores, temos sim pela nossa luta enquanto categoria. Se nós não estivéssemos organizados lá, Zoe, na década de 90, com certeza não estaríamos organizados hoje. Começamos lentamente, conseguimos organizar o sindicato, que ali na década de 80, finalzinho de 80, ele não era muito bem organizado, organizamos, criamos uma identidade para o nosso Sintran, e hoje eu fico feliz em ver a categoria mobilizada numa luta justa, numa caminhada pacífica, como foi a da tarde de ontem, e principalmente quando a gente pensa assim, vamos fazer uma caminhada, a primeira preocupação, e garanto que também foi a preocupação do sindicato da diretoria, é quanto ao trânsito. Vai trancar o trânsito e a comunidade vai ficar contra a nossa manifestação. E, por incrível que pareça, eram mais de 1000 servidores e, em momento algum, o trânsito ficou inviabilizado na região de Campinas até chegar na Prefeitura de São José. Então, por isso, eu quero reiterar toda a fala que eu fiz no início, parabenizando o movimento, analisando nesse momento a questão de movimento. A situação do resultado desse movimento é o que a gente precisa unir forças para estarmos juntamente com a prefeita, que também vai receber, tenho certeza disso, a equipe que está negociando as questões da categoria, e juntos a gente possa achar uma solução, porque nós temos hoje 90% das escolas fechadas, nós temos 60% dos postos de saúde fechados no município, e é inaceitável isso. Naquela nossa época, nas greves da década de 90, Jean Kiko, nós fechávamos 100% das escolas, mas nós tínhamos 4. Era o Maria Luísa de Melo, a Fazenda, a Procasa, Mary e o Morro do Havaí. E aí o CI, acho que da Praia Comprida também, um CI na Fazenda, e nós conversávamos, batíamos na mesa, greve geral. Pegava um telefone, ligava para um, para o outro, fechava tudo, e a gente saía atrás do Fusca do Morga. Então, vereador Geraldo, eu acho que o movimento sindical, o movimento da categoria, ainda é, infelizmente, a única forma que a gente tem de fazer
com que sejam garantidos os direitos dos servidores. Então, parabenizo mais uma vez pela movimentação. O que for possível para eu, enquanto vereador, pois servidor eu sou professor também da rede pública, mas o que for possível, enquanto vereador, que eu puder usar esse poder de vereador, essa abertura que a gente tem com o poder executivo, eu estou à disposição para que a gente possa abrir o quanto antes as portas, que eu tenho certeza que todos os servidores querem voltar a trabalhar amanhã. Eles não querem que a greve dure aí 20, 30, 40 dias. Assim como também a prefeita tem a intenção de que o servidor volte a trabalhar amanhã. Então, esse diálogo, a diplomacia, ela tem que acontecer o quanto antes. Eu concedo uma parte ao vereador Amaury. Vereador Adriano, deixa bem claro aqui que só tem um culpado disso, é a prefeita municipal. É a prefeita municipal que é culpada disso. Porque quanto tempo mais vai levar para a greve, que vai prejudicar a população, com posto de saúde fechado, escola, sim, a gente sabe disso. Mas ela tem que estar aqui na cidade para resolver isso, vereador. Entendeu? Não tem que esperar, viajar, esperar que nós, vereadores, vamos se reunir, vamos falar com ela. Falar... Entendeu, vereador? A prefeita é a única culpada dessa greve. Ela teve condições ela teve de reunir os servidores, para coagir os servidores no CAT. Ela teve coragem disso, ela conseguiu fazer isso. Convocou os servidores, comissionados de alguns que foram para dar uma piada. Ela conseguiu fazer isso no CAT. Por que ela não reuniu com o sindicato? Por que não reuniu com os trabalhadores? Por que não fez isso? Por que não discutiu e negociou? Podia evitar. Cada dia que se perde, mais a população vai sofrer, doutor Geraldo. Então só tem um culpado disso. É a prefeita municipal deixar muito claro à população que está nos ouvindo. Vereador, então é isso. Eu quero me colocar à disposição, assim como eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estão se colocando à disposição para agilizar esse processo de negociação junto ao Poder Executivo. Eu acho que essa fala é uma fala unânime nesta casa, seja a oposição, seja a base, seja lá quem for, é uma fala unânime do grupo de que a gente tem sim que usar dessa abertura que o vereador tem de chegar até o executivo e aproximar aí a categoria para que a solução chegue o quanto antes. Conte com a gente. Só para fechar, o vereador Michel, conversando comigo, que sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, Direito do Consumidor, o vereador Michel já se reportou a esse trabalho que estamos fazendo um levantamento de todas as instituições que receberam título de utilidade pública nesta casa. É um trabalho bastante pesado. Eu fiquei com a parte de 2001 até a atual data. O vereador Michel ficou de 2001 para trás. E aí a gente tem registro, segundo o nosso querido Carlos Acelino, que publicou o seu livro lá em 2002, que vai uma coletânea das leis municipais, que vai desde 1948 até 2001. E o vereador Michel, que tem a edição, tem uma unidade desse livro, está fazendo esse levantamento. A minha equipe foi para o Legislativo e, pelas leis que o Carlinho conseguiu levantar naquele seu livro, a gente conseguiu uma coisa, vereador Geraldo, achar a primeira instituição que ganhou desta casa o primeiro título de utilidade pública. E ontem o vereador Orvino, falando em coincidências, que nós falávamos aqui do centenário da sessão comemorativa do Clube 1º de Junho, falou ele também da sessão comemorativa do seu Machadinho, que deve estar se aproximando dessa sessão, e o seu Machadinho por muito tempo foi do 1º de Junho, e para nossa coincidência, mais uma vez, a primeira instituição a receber um título de utilidade pública foi o Clube Recreativo 1º de Junho, que recebeu no ano de 1957. 1957 foi dado a utilidade pública ao Clube Recreativo 1º de Junho. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Só de 2001 até a data atual, já são mais 140 entidades que receberam esses títulos. O vereador Michel está fazendo essa volta ao passado também para buscar, e muitas dessas instituições já sumiram, já não existem mais de fato. Então, esse levantamento está sendo feito para que a gente possa visitar, ver quem realmente está atuando e que merece ainda manter esse título, e aqueles que não estão atuando mais, que a gente faça a revogação dessas leis, e a gente tem aí um levantamento bastante preciso. Obrigado e boa noite a todos.